Oi Bernardo, boa tarde. Bernardo, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar algumas das correções que eu acho que a gente tem que fazer lá na nossa inteligência artificial para corrigir exercícios. Então aqui no meu lado esquerdo aqui está a resolução. O exercício era o seguinte: x menos a sobre b mais x menos b sobre a igual a 2. Queria achar o valor de x em função de a e b. Então aqui foi feita a resolução pelo Gemini. E aqui foi feita a solução que eu fiz à mão sem olhar no Gemini. Então observe que está bem parecido, tá? Aí essa daqui é a resolução que foi feita pelo GPT. Então quando a gente olha uma resolução desse jeito aqui, a gente vê que já tem uma cara de solução feita por IA. Por quê? Porque, por exemplo, ó, a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Daqui o cara já pula para a mais b ao quadrado. Então, se o aluno está resolvendo um exercício, ele de alguma forma ele tem que fazer ali uma conta, um rabisco para poder chegar nessa conclusão. O cara já bateu o olho e saber que a ao quadrado mais 2 vezes a mais 2 vezes ab mais b ao quadrado é igual a isso aqui, a mais b ao quadrado, o cara tem que ser muito bom. Então, quando a gente olha essas resoluções que o aluno simplesmente copiou, a gente já fica com o pé atrás. Ó, aqui você tinha que passar a mais b dividindo, ele simplesmente já dá a resposta final. Então, se o aluno pegar e copiar essa resolução e colocar lá, eu já vou olhar e já vou falar: opa, esse aqui ele não fez da cabeça dele, ele usou IA para fazer, tá? Mas a gente tem aquela questão da dúvida, se realmente às vezes o cara está pensando igual uma IA, pode acontecer, né? Vai ficar aquele benefício da dúvida. Então, quando acontecer esse tipo de situação aqui, eu quero que você coloque lá no nosso algoritmo que avisar o professor de que, olha, está tudo correto, mas a resolução está muito parecida com a resolução feita por uma IA, tá? Então eu quero que apareça isso no nosso algoritmo. A gente não vai punir, ou então faz o seguinte, vamos fazer o seguinte: quando a resolução estiver muito parecida com a da IA, a gente dá um valor de 70%, tá? Aí, se o aluno questionar, até bom a gente dar um valor de 70% quando a resolução estiver muito parecida com a da IA. Por quê? Porque o aluno vai questionar: ah, professor, mas está tudo certo. Está tudo certo. Aí o professor pode falar assim: mas você fez realmente, fulano? Ou você usou IA? Tá? Então, quando tiver uma resolução muito parecida com a IA, ou IA do Gemini, do GPT, ou de uma outra, aquela da chinesa lá, que o pessoal quase não usa ainda aqui, então a gente dá 70% do valor, mesmo que ela esteja totalmente correta. Porque se o aluno questionar, aí ele pode negociar com o professor esse valor, tá bom? Porque se o aluno for lá questionar, o professor falar: ah, mas por quê? Né? Então aí vai haver digamos, um conflito ali, e o aluno vai ter que se questionar com o professor. Agora, se a resposta vier igual está aqui, o cara só deu um print e colocou, aí tem que ser 0. Por quê? Porque eu quero que a solução seja feita à mão. Mesmo que o aluno pegue e copie, não tem problema que o aluno pegou e copiou, né? Só que se ele pegou e copiou de uma resolução feita por GPT ou pelo Gemini ou por alguma IA, então nós vamos pontuar com 70%, tá? Nós não vamos dar 100% na atividade. Entendeu? Então essas duas colocações que eu quero que você coloque lá no nosso algoritmo. Se a resolução estiver muito parecida com a IA, ela vale 70%. Porque basicamente o aluno só fez uma cópia, tá? Agora, se tiver feito desse jeito, que nem está aqui à esquerda, que o cara só printou e copiou, aí tem que ser 0. Ou seja, se estiver desse jeito ou desse jeito aqui, tem que ser 0. Porque o cara tem que copiar à mão a resolução do exercício. Mesmo que ele use a IA, ele tem que fazer uma cópia à mão. E se tiver, digamos, se o cara fez uma cópia, então vamos colocar um critério lá de analisar se a resolução está igual a da IA. Se a resolução tiver igual a da IA, a gente vai pontuar como 70%, tá bom? Aqui já é uma outra situação ao contrário. O que acontece aqui? Ele deu 100% de resposta correta, mas observe que está faltando muitas passagens. Então eu fiz de propósito isso para poder mostrar para você que
que a gente também tem que ter um parâmetro assim, olha, tem a resposta. Como é feita uma correção por IA, ela vai analisar passo a passo. Se chegou na resposta correta, não teve nenhum conflito ali, ela vai dar 100%. Só que nesse caso aqui, observe que tem menos passos do que o GPT. Então a gente também tem que colocar lá um critério. Olha, se o aluno resolveu o exercício e ele, digamos, utilizou uma quantidade de passagens menores do que o Gemini ou menores do que o GPT, então a gente também tem que, digamos, penalizar o aluno. Aqui vamos penalizar com, vamos dar essa nota aqui de 50%. Tá? Se ele resolveu o exercício, utilizou uma quantidade de passagens menores do que o GPT ou o Gemini, então vamos pontuar ele com 50%, porque é praticamente impossível você resolver um exercício ocultando passagens, tá entendendo? E até porque, como o aluno quer mostrar que ele tem conhecimento da teoria, ele tem que fazer todas as passagens, entendeu? Porque ele tem que mostrar para o professor que ele conhece, que ele sabe resolver o exercício, né? Então tem que colocar todas as passagens. As que foi feita pelo Gemini, por exemplo, deveria de ser o nosso mínimo de passos que o aluno tem que ter para resolver um exercício, tá? Aqui, esse outro exercício, ele deu como errado, e está como errado. Então aquela parte que eu falei para você, olha, Bernardo, no meio da resolução, se o cara trocar um sinal, tem que punir com 0. Está funcionando. Então isso você não mexe, porque isso está funcionando, tá bom? Porque ó, aqui menos a ao quadrado não era para ser menos a, era para ser mais. Aqui menos b não era para ser menos b, era para ser mais. Então tanto nesse como nesse, ó, aqui era para ser um sinal positivo, negativo, e tá um sinal positivo. Então aquela observação que eu fiz para você, que eu falei assim, olha, no meio da resolução do exercício, se o aluno errar um sinal, tem que punir ele com 0. Isso está funcionando. E tem que punir mesmo, porque se você erra um sinal, lá no final da resolução do exercício vai dar erro. Não tem como você errar um sinal e continuar resolvendo o exercício e passar em branco com o sinal. Aí o que vai acontecer aqui? Vai dar 0. Aí o cara vai falar assim, não professor, mas a minha resposta tá boa. O que pode acontecer? O cara vai copiar o exercício do GPT de forma sem atenção, e aí ele acha que às vezes ele não está entendendo o que está fazendo, ele fala assim, não precisa desse sinal, ou eu não vou colocar esse sinal porque tanto faz como fez, estou fazendo uma cópia aqui para entregar lá, e aí ele oculta um sinal, aí o GPT vai dar 0. Então isso também é uma coisa que eu achei interessante e que é para deixar. Então está funcionando. Quando no meio da resolução o aluno erra um sinal, a IA está dando 0, e tem que dar 0 mesmo, tá bom? Aqui é uma situação que eu não sei como que a gente pode corrigir. Esse exercício é para, observa que aqui em cima, onde está meu mouse aqui, está tudo junto. Na realidade aqui era para calcular o volume de uma esfera de raio 6, tá? Esse era o exercício. Eu fiz pelo GPT, então essa resposta já automaticamente era para ter dado 0, tá? Por quê? Porque eu simplesmente printei e coloquei lá, tá? Mas ele não está dando 0 por causa disso, ele está dando 0 porque ela fala aqui que ocorreu um erro de multiplicação de 3,14 por 288. Então, eu não sei que erro que ele está achando aqui, porque 3,14 vezes 288 é 904,32. Entendeu? Eu não sei se ele está considerando que como que eu posso te dizer? O GPT está considerando o pi com mais casas decimais, e aí provavelmente eu acho que é isso que está acontecendo aqui. Então eu até tenho que ver esse exercício, porque mas lá no enunciado está dizendo, use pi valendo 3,14, aproximadamente 3,14. Então eu acho que o único conflito que está tendo aqui é que o GPT do nosso que está aí na nossa plataforma, ele está considerando o pi com mais casas decimais do que 3,14, por isso ele deu 0, entendeu? Então eu não sei como que a gente pode fazer. Então isso é um problema, né? Porque você coloca lá em cima, use pi igual valendo 3,14, e ele considerou como errado, tá? O GPT, mesmo dando a dica lá para usar pi valendo 3,14, ele está
considerando a nossa correção está considerando o π como com mais do que 2 casas decimais. Então tem que ver isso, porque ó, deu 0 daí. Mas aqui deveria dar 0 porque eu simplesmente dei um print e não fiz a resolução à mão. Aqui eu achei interessante mostrar para você que a gente consegue editar a nota. Achei legal isso aqui, né? E aqui eu tinha criado uma lista com 4 exercícios distintos. Só que como eu estava testando a resolução desse exercício, eu fui colocando ela várias vezes para ver que nota o nosso algoritmo ia dar. Então, o que acontece aqui? Eu coloquei 3 vezes o mesmo exercício. E aí ele parou ali. Eu não consegui mais anexar exercício, porque eram 4 exercícios. Eu já tinha anexado um aqui, ó, o primeiro, e depois eu anexei mais 3 iguais, porque eu estava testando a IA. Então eu não sei se a gente coloca lá um botão ou se tem um botão onde a gente pode, o aluno, excluir alguma coisa que ele postou, né? Ou se deixa desse jeito mesmo. O cara colocou os exercícios, acabou, não tem mais o que excluir, não tem como ele... às vezes ele foi lá, anexou uma solução e falou, não, mas está errada a minha solução. Deixa eu ir lá excluir e fazer de novo. Eu não sei se tem essa opção lá, agora me surgiu essa dúvida, mas... né, não sei o que você acha dessa situação, tá bom? Era isso que eu tinha para falar, para mostrar para você, tá?